Tecnicamente se chama de sprigs, então são pequenas mudas que foram colhidas lá na região de São José dos Campos, e aí hoje está sendo feito o plantio propriamente dito. É uma variedade que se chama Tahoma 31, é uma nova variedade da grama bermuda. Ela acabou de ser usada agora no Mundial de Clubes e também vai ser a mesma grama do Mundial de Seleções o ano que vem lá nos Estados Unidos. Então é uma novidade aqui no Brasil, vai ser o primeiro centro de treinamento a contar com essa novo tipo de grama, que vai se adequar muito bem ao nosso clima e a um período com pouca chuva também. Isso que eu ia te perguntar, das características do porquê da opção por ela, além de ser novidade, claro, de ser a última tecnologia, também tem tudo a ver com o futuro, com a manutenção desse gramado. Isso, ela suporta muito bem o pisoteio, né? O treino em cima dela, ela se recupera muito rápido após um treino e ela sobrevive com pouca água também. Apesar da gente ter um sistema de irrigação, né? Aqui na nossa região chove praticamente em alguns meses e depois é muito seco, então a gente entendeu que seria uma opção bem interessante para o nosso perfil aqui. Previsão do gramado no jeito para poder ter o primeiro treino por aqui, André, como é que está a expectativa em relação a isso? Olha, até ela fechar totalmente, enraizar bem, de 60 a 90 dias. Então nós devemos ter um gramado aí verdinho, bonito, ali para outubro. A ideia é a pré-temporada da A2, começo, fim de novembro, que é quando começam realmente os treinos, a formação de elenco? Exatamente, visando o Paulista da A2, a gente já poder usar a estrutura aqui. Deixar a natureza fazer a parte dela agora, né? E que a grama pegue muito bem e que fique ali no tapete. Por outro lado, ainda tem toda uma questão de estrutura, porque nem só de campo dá para ficar o CT, pelo menos para a chegada dos atletas e para mandar fazer esses treinamentos aqui. De parte estrutural, o que mais que tem, André? Como é que estão as previsões? O prédio que vai abrigar os vestiários, né? Também a academia, a parte de departamento médico, vai ter um espaço também administrativo, então esse prédio também segue sendo trabalhado e a ideia é que eles terminem mais ou menos junto, para que quando a gente venha treinar aqui já tenha essa primeira estrutura boa para atender muito bem os atletas. É uma primeira etapa, você imagina isso aqui muito maior do que a gente está vendo. O que dá para esperar ainda, o que ainda tem de planejamento em relação a esse CT, André? O nosso objetivo tem várias etapas aí para cumprir, né? Acho que depois a parte de alojamento, principalmente para os jovens da base, né? Que também é um ativo importante para o clube que a gente quer desenvolver da melhor maneira possível aqui. Também vai ter o refeitório, cozinha, enfim, tudo que puder ajudar no desenvolvimento dos atletas a gente pretende fazer, mas um passo de cada vez. Inclusive aqui, está no planejamento, André, receber jogos, por exemplo, da base, ter uma estrutura para de repente receber um pouco da torcida por aqui? É possível, se a gente adequar algumas arquibancadas, né, e colocar algumas melhorias, a gente pode mandar jogos do Sub-15, Sub-17, Sub-20 e também poupar o gramado do Prudentão. Então essa é uma ideia que a gente também trabalha. André, claro que quando a gente vem aqui, a gente vê tudo isso andando, a ideia é depender cada vez menos, está muito claro isso, do poder público, dessa questão de ter que dividir espaço com outros eventos, com outras competições, por exemplo. Hoje a prefeitura nos ajuda com espaço, mas são campos que têm uma finalidade também de atender os esportes amadores, enfim. Então é sempre complexo essa logística, cada dia também ter que treinar em um local diferente, então isso vai trazer com certeza um saldo de qualidade para o Grêmio Prudente. E falando em obra, claro que a gente fala dessa obra aqui, mas a gente começa a imaginar Prudentão. Como é que tá? Você na última entrevista falou assim, a gente está começando a planejar tudo, a ver tudo que pode acontecer. Como é que está o andamento? Quais são os planos lá para o Prudentão, André? O último sábado a gente teve a assinatura do contrato, né? Então agora de fato a gente vai poder começar a executar algum tipo de melhoria por lá. Seguimos na mesma,
planejando, fazendo orçamentos, conversando também com a Federação Paulista e entendendo quais são as demandas mais urgentes. Eu acho que provavelmente o gramado deve ser a primeira melhoria, mas aí só vai ser possível também quando acabar a Copa Paulista. Em termos de estrutura, a gente começa a ouvir muita história, André. Quanto do que a gente está ouvindo é verdade, quanto ainda é sonho, é ideia, e quanto a gente já pode começar a entender que é o caminho que vai ser seguido. Acho que é um sonho que tem grande chance de se realizar, né? Se a gente voltar aí um pouquinho no tempo, o próprio CT era uma realidade ainda distante, né? Mas com trabalho, com dedicação, a gente vai vencendo os obstáculos e sempre contando com o nosso torcedor, né? Levando o apoio, comparecendo aos jogos, né? Os nossos patrocinadores, tudo isso faz o clube se fortalecer e poder se estruturar, porque para chegar nas primeiras divisões, né? No cenário nacional, a gente já viu outros clubes passarem por esse processo, então a gente tem procurado seguir esses passos positivos. Em termos de pensamento, veio a classificação agora, vem uma perspectiva de jogar o mata-mata, o time em si, o que é que você está esperando, o que é que dá para adiantar em relação à competição, a Copa Paulista e já projetando uma A2, André? Sábado foi um jogo muito positivo, né? A gente fez uma boa partida, carimbou essa classificação com antecedência. Agora tem mais 2 jogos. A gente precisa buscar o máximo de pontos possíveis para acabar ali entre os primeiros e levar essas vantagens nos próximos confrontos. Então, nosso foco nessas 2 últimas partidas acho que tem que ser o mesmo, para que a gente pontue o máximo possível e possa decidir em casa. Só para encerrar, André, funcionou muito, a gente teve o público que não teve em nenhuma outra partida. Como é que está a ideia? É manter isso? O que vocês enxergam em termos desse valor promocional que acabou permitindo um público maior? Verdade, a gente teve praticamente o dobro, né, do que vinha acontecendo. Em termos financeiros ficou igual, né, como o ingresso estava pela metade do valor e o dobro de pessoas, acabou dando a mesma renda. Para a próxima partida a gente pensa também em fazer algo diferente, talvez com uma outra estratégia, mas é o momento realmente de levar as pessoas, de trazer o público para mais próximo do clube, para na A2 a gente entrar com astral bom, com o público prudentino perto do clube. Ô André, como que é para você que lá em 2018, 2019 o clube parado e agora na Série A2, tendo a administração do Prudentão, tendo esse CT, como que é para você, depois de todo aquele início e agora ter conquistado até o momento tudo isso? E também conquistou tudo isso, mas também desafios, né? Administrar tudo isso e manter o clube crescendo. Como que vai ser manter tudo isso e também falar sobre aquele início? É verdade, se a gente olhar para trás, muita coisa já foi feita, mas a gente quer poder evoluir cada vez mais. Responsabilidade grande, os custos do clube também vão ser maiores, né, com essa gestão do Prudentão e do centro de treinamento. Eu sempre falo que uma coisa é terminar a obra, né? A outra é depois cuidar, manter, fazer toda a zeladoria, manter o espaço funcionando. Então a gente sempre apela ao torcedor. Compareçam aos jogos, compre uma camisa, enfim, faça a sua parte e que a gente vai tentar fazer o máximo possível para ter um clube bem forte, voltar a ter grandes jogos aqui em Prudente. A gente sabe que está próximo disso, mas ao mesmo tempo é o passo mais difícil, é o que falta. Então, pedir um voto de confiança de todos que a gente vai conseguir continuar esse caminho de sucesso. Só para fechar, André, voltando ao tema da Copa Paulista, o Grêmio agora está classificado, vai para as oitavas de final. Oitavas de final pode fazer 4 trocas. Vem 4 grandes reforços aí para o Grêmio Prudente chegar ainda melhor nessas oitavas de final?
O planejamento é esse, né? Vamos ver como o mercado vai estar. A gente vai ter agora alguns clubes que foram eliminados da Série D e a Série C também daqui a pouco termina a primeira fase. Então são mercados que podem de repente se abrir para a gente conseguir trazer essas 4 trocas e reforçar mais o elenco. Eu acho que essa é uma estratégia que todos os clubes que querem brigar pelo título vão usar e com a gente não vai ser diferente. Valeu.